Oi, oi, tchutchucos da... E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê. E Geolê, o Confissões de uma Viciada Internet da Fabiana Bertotti. Galera, esse livro aqui é o segundo livro da Fabiana. O primeiro livro dela escrito foi o Submissa, Todos Têm um Dono. E esse aqui é o segundo, e esse aqui já foi por uma editora, que foi publicado pela editora Parole Editora. Livro pequeno aqui, de apenas 114 páginas, e vai falar um pouquinho sobre a experiência da autora com a internet. Ela fala de como a internet começou a avançar no mundo e na vida dela. Começou a afetar todos os momentos da vida dela, de forma que ela sempre estava buscando a internet. Então ela começa a perceber essa dependência da internet e ela se questiona: será que isso tá certo? Será que isso tá normal? Será que eu não estou virando alguém? Será que estou errada? Será que eu estou viciado na internet? Então a ideia do livro é falar de alguns perigos da internet. Depois do primeiro capítulo, quando ela começa a questionar sobre o uso da internet, ela se pergunta: pô, mas será que a internet não tem nenhum benefício? E então no segundo capítulo ela fala dos benefícios da internet, o benefício da informação mais facilitada, o benefício a respeito de educação, porque é muito mais fácil você aprender determinadas coisas hoje em dia por causa da internet, o facilitar os seus negócios, o facilitar a comunicação com gente à distância, difundir do entretenimento, de jogos e de música e de vídeos, né? A internet facilitou tudo isso. Então a gente não pode negar que a internet sim tem muitas coisas boas, mas tudo isso que a internet trouxe de bom teve um preço. Então no terceiro capítulo ela fala de como a internet também popularizou, vulgarizou a sexualidade. Porque junto com o acesso fácil a todas essas coisas muito boas também veio o acesso fácil à pornografia. Pornografia que antes, há alguns anos atrás, era apenas grafia mesmo, né? Ou seja, escrita, né? Impressa. O primeiro contato com pornografia era de uma revista, de um tio, ou de um amigo mais velho, ou de uma fita cassete, ou coisa desse tipo. E hoje em dia, às vezes você vai acessar no seu e-mail, você vai um e-mail com alguma coisa, algum spam, e acaba tendo contato com pornografia, estudando para coisas da escolinha. Assim, infelizmente esse acesso acabou confundindo um pouco o significado da sexualidade, porque existe o sexo pornô e o sexo verdadeiro. E essa confusão de conceitos acaba afetando muitos casamentos, acaba afetando muitos relacionamentos, acaba afetando a igreja. Nesse capítulo ela conta também algumas histórias, alguns exemplos de pessoas que foram terrivelmente afetadas por causa do contato com a pornografia, seja por causa do marido, seja por causa do amigo, coisas assim. No quarto capítulo ela vai falar sobre relacionamentos, como a internet veio para ajudar esse tipo de relacionamento, né? Principalmente à distância. Eu posso hoje conversar com pessoas que estão bem distante de mim, até do outro lado do país ou do mundo. Porém, os relacionamentos muitas vezes acabam deixando a realidade se tornando muito superficiais. O relacionamento hoje é julgado pela forma que você se relaciona ou no Facebook ou nas redes sociais. A pessoa é muito sua amiga ou pouco sua amiga, a depender de quantas curtidas ela dá em suas publicações. O nível de intimidade vai depender de quantas respostas você dá a ela no Twitter, ou mentions, ou sei lá, esse tipo de coisa. É claro que isso, bem indiretamente, mas inculca nas pessoas uma certa necessidade de ser popular. As pessoas se sentem bem sendo popular. Alguém que recebe muitas visualizações, alguém que recebe muitos comentários, aquele que tem mais amigos, é mais recomendado pelo Facebook ou pelas outras redes sociais, né? Então você quer ser aquele tipo de pessoa. E isso acaba trazendo uma superficialidade muito grande. Trazendo também muita tristeza e muito baixa autoestima, porque criam expectativas muito grandes por causa das redes sociais. Por mais que a internet tenha esse benefício de trazer relacionamentos com pessoas que não teríamos se não fosse a internet, nenhum tipo de relacionamento na internet substitui relacionamento com pessoas de verdade. Depois, no quinto capítulo, ela vai falar mais especificadamente sobre o vício, porque antes havia um vício muito grande com a TV, a televisão era o ídolo na casa, né? O centro de todas as atenções, toda a família se reunia para adorar ali as transmissões, né? E a internet tomou isso pra si, só que agora de maneira um pouco mais individual, né? Nossa, tem gente, velho, que eu ouvi um caso uma vez de um rapaz que era dono de uma lan house, compartilhando isso com minha mãe. Um menino que tava na lan house lá jogando Counter-Strike, ou Dota, ou Warcraft, ou não lembro o que era, e começou a sentir um cheiro ruim, o dono da lan house, né? E aí quando foi ver, o menino tinha se borrado, o menino tinha fezes, ele cagou na roupa enquanto jogava o jogo. E ele não percebeu o que estava acontecendo. Ele não... Gente, a pessoa tava tão fissurada ali que deu aquela dor de barriga ou vontade, né, enfim, de botar as coisas pra fora, de fazer o número 2, e ele fez ali na cabeça
madeira e ele nem percebeu. Então aquela situação ali prendeu tanto o cara que ele deixou de ser uma pessoa civilizada, normal. Pô, e acaba sendo uma pessoa que precisa usar fralda pra usar o computador. Um adolescente de 15, 16 anos. Enfim, mesmo com todos os benefícios que a internet traz, o seu uso exagerado e descontrolado traz todos esses malefícios e distorções de coisas que seriam, digamos assim, comuns e simples. E, infelizmente, tem se perdido. Que louco. Esse capítulo vai falar sobre leitura. É muito interessante isso porque muitas vezes a gente fala que as pessoas têm lido menos. E eu acho que já falei isso algumas vezes aqui, você já deve ter ouvido notícias ou artigos ou pessoas comentando sobre isso, mas na verdade a gente não tem lido menos, a gente tem lido mais. A internet tem trazido muito mais fácil o acesso à leitura, porém de que forma é essa leitura? Leitura de posts no Facebook, posts em blogs, leitura de e-mails, leitura de SMS, leitura desse tipo de coisa. Que são coisas muito boas, porém são muito superficiais. Então as pessoas não têm mais paciência para pegar um livro para ler. Acaba que a internet tem proporcionado a uma geração muita informação, porém sem conhecimento. Muita informação, porém sem um conteúdo aprofundado. Isso é uma coisa que eu temo muito porque eu quero ter muito acesso à informação, eu sou muito curioso para descobrir algumas coisas e eu devo ter muito cuidado para não acabar querendo abraçar o mundo com meus próprios braços sem ter um conhecimento verdadeiro daquilo que realmente importa. No 7º capítulo ela vai falar sobre a globalização que a internet traz. As culturas têm sido unificadas cada vez mais. As pessoas do outro lado do mundo, as pessoas de culturas que há uns anos atrás eram bem diferentes, têm se tornado cada vez mais igual porque a internet compartilha isso. Hoje não faz diferença se o vídeo que eu estou assistindo no YouTube é do meu vizinho, do meu amigo da escola ou se é de um gringo que está estudando em uma universidade lá na Alemanha. A Fabiana mesmo, eu soube bem depois de assistir alguns vídeos dela, que ela mora em Londres e tipo, ela fala português e tá ali em Londres e tipo, muito longe daqui, mas para ter acesso a ela basta um clique, né? Então com essa globalização, as coisas têm se tornado cada vez mais iguais e ela coloca isso como um problema. Porque antes era muito interessante você ir em outro país e ver uma cultura totalmente diferente, totalmente diversificada e longe daquilo que você está acostumado. Mas hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia é muito fácil você ir em outro país para conhecer uma cultura totalmente diferente e talvez se surpreender porque eles são muito parecidos com você mesmo. Outra coisa que ela fala ainda nesse capítulo é sobre a informação divulgada de maneira informal, ou jornalistas que são especialistas nisso, que são formados, e jornalistas leigos. Hoje, por exemplo, é muito complicado porque as imprensas jornalísticas, né, as páginas de jornalismo têm competido cada vez mais com o jornalismo informal, como, por exemplo, vídeos no YouTube filmados no celular ou blogs com fotos tiradas no momento de uma determinada tragédia ou um acontecimento. E um grande problema é que as pessoas que fazem isso de maneira informal em blogs, por exemplo, ou em posts de Facebook, fazem sem nenhum compromisso com a verdade. O que ela quer dizer com isso não é que as pessoas não sejam sinceras ou verdadeiras, mas a falta de compromisso com a verdade tem a ver com, por exemplo, a pessoa não está muito preocupada em verificar se aquilo realmente aconteceu, ou se é apenas a opinião dela, ou se é apenas aquilo que ela percebeu. Ela não está tão preocupada em, por exemplo, entrevistar as pessoas que estavam envolvidas. Alguns talvez sim, mas em geral não é o caso. E se elas propagarem uma informação que seja errada, elas não serão penalizadas. Bem diferente daqueles que fazem um jornalismo mais formal, que ao divulgar uma informação que seja errada, será muito desclassificado. E tipo, perde a moral, né, velho? Enfim, a internet traz esse tipo de complicação. Acho interessante ela falar isso porque ela é uma jornalista, né? Então ela fala, digamos que, compartilhando um pouco dos desafios que ela enfrenta. No 8º capítulo ela fala de como isso afeta a nossa espiritualidade, porque uma coisa que a internet nos habitua cada vez mais é com distração. Você está ali vendo uma coisa e aparece uma janela que te leva a uma outra coisa, que aparece um pop-up que te leva a outra situação, e você abre o e-mail para ver coisa de negócio, já vê um e-mail sobre a novidade de um jogo. Quando você abre o jogo, já vê um monte de coisa. É tudo muito fácil, o acesso às coisas são muito fáceis. Então a internet, de certa forma, favorece a distração, porque é muita informação que é jogada diante da sua cara. É muita publicidade, é muito anúncio, é muita informação. Então isso afeta a espiritualidade porque, por exemplo, quando você vai orar,
você precisa de foco, você precisa parar, você precisa desligar, você precisa não mais pensar em todos aqueles compromissos ou diversões ou coisas que você se envolve no seu dia a dia e se concentrar para falar com Deus. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa parar para meditar sobre aquilo que você está lendo, para buscar entender aquilo. Isso tem um pouco a ver com o que foi falado anteriormente sobre leitura também, mas de maneira toda especial na espiritualidade, por ela ser uma autora cristã, né? E porque isso é algo terrível que tem acontecido, é um desafio muito grande para a igreja contemporânea. A superficialidade na devoção. Nós cristãos na internet devemos ter muito cuidado, não só em como ela nos afeta, mas como nós nos manifestamos nela. Que testemunho nós temos dado com nossas fotos, com nossas publicações, o que tem aparecido em nosso mural, o que é aquilo que mais desperta nosso interesse dentro da internet. E aí no capítulo 9, chegando ao final, ela propõe um desafio. Será que você consegue ficar quanto tempo sem o seu celular? Porque depois de entender, depois de ver como ela estava vivendo numa dependência da internet, do seu smartphone, das redes sociais, ela fala: ah, não, eu consigo viver sem isso, não é possível, eu consigo viver sem esse celular, eu não preciso dele para o meu viver. Aí na página 112 tem a frase que para mim foi a mais marcante em todo o livro. Ela diz o seguinte: mais importante do que estamos fazendo ou adquirindo com a internet, meu questionamento passou a ser: o que estamos nos tornando com ela? Perceba, a internet é muito mais do que algo que fornece informação ou adquire informação sua. Ela é um caráter transformador, ela molda você. Ela transforma a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de comunicar com as pessoas. Porque afinal a internet está presente em todo lugar. Então depois de propor esse desafio e de trazer essa reflexão de como a internet tem nos transformado ou não, como é que você lida com isso, ela fala que o mais importante é você ter uma vida de contentamento, uma vida feliz, uma vida satisfeita em Deus e usar a internet, sim, mas usar a internet como uma ferramenta. Usar a internet para serviço, para beneficiar aquilo que você já faz em seu ministério, em suas atitudes, em sua vida. E lembrar de sempre ter cuidado, né? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Esse é o livro da Fabiana Bertotti. Se você quiser adquirir esse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Você compra lá no site dela. Você pode ver os outros livros dela também. É um livro que eu gostei muito porque a Fabiana tem uma escrita muito boa. Ela escreve com muita facilidade. A ideia dela é tipo ser uma amiga sua, sabe? Ela tá ali compartilhando ideias. Ela fala... O que eu acho muito interessante é que ela consegue falar coisas importantes, né? Conteúdo mesmo. Ela não fala qualquer bobagem. Mas ela fala de uma maneira simples, de uma maneira bem informal, o que facilita muito para qualquer leitor, né? Como vocês podem ver, é um livro pequeno, é um livro que eu acho interessante para quem está envolvido com a internet, né? Digamos assim, quem produz vídeos para a internet ou outro tipo de material, né? De conteúdo para a internet, eu acho que é válida a leitura. Então é isso, galera, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, aqui tem um joinha aí, você vai clicar para falar assim: pô, Gel, que legal seu vídeo é muito legal, gostei muito, uhul. Compartilhe para as pessoas para que elas pensem um pouquinho sobre o seu uso da internet e pensem também em considerar, quem sabe, comprar esse livro da Fabiana e se aprofundar um pouco mais nesse tipo de conteúdo. Se você já está há muito tempo na internet, tenha cuidado, tá? Só clique em gostei aqui, é bom você dar um tempo, dar um intervalo, vai conversar um pouquinho, tá? Vai ler um livro, vai fazer um lanche. Mas se você tá afim de assistir um pouco mais de vídeos, fica aí na tela com os últimos vídeos aqui do canal. Falou! E aí, pessoal, meu nome é Jorge, essa é a Laís. Você tá gravando, não é? Eu... Não, velho, é assim, velho. É impressionante, velho. Oi, hoje tá Fabi. É porque eu vou falar do livro dela. Ô, É... velho, sempre entra alguém, até Bidu. Então, correu. Sempre entra alguém aqui Eu no ia te tá? zoar e falar: ué, Lucas, tá falando igual a Fabi.